Ok, mais um programa Luz Sideral, nossa reflexão semanal, o pão nosso da filosofia. Edição de hoje de número 89 e o tema Por que nascemos, vivemos e morremos? Continuamos então a perene busca da verdade universal aqui no nosso Luz Sideral. Uma reflexão contínua sobre os mais diversos temas que dizem respeito ao nosso progresso moral, intelectual e espiritual permanente, rumo aí à sabedoria do cosmos, buscando saciar a fome de saber do espírito, né? Que quanto mais aprende, mais se avoluma em seu campo gravitacional, mais a sua luz engrandece-se. Mas antes de entrar aqui no tema, eu quero agradecer algumas pessoas que se manifestaram sobre o programa 87, que trouxe o tema Os Vícios dos Jogos. Infelizmente virou aí uma grande epidemia, né? Os jogos de todas as formas, físicas ou mesmo virtuais, né? Mais particularmente aí pela internet. Uma tragédia, né, na vida de muitas pessoas, com suas respectivas famílias, seus empregos, quando compulsivamente jogam todos os seus recursos e acabam perdendo tudo, muitas vezes, né? Bem, o caminho é o do domínio sobre si próprio para frear esta obsessão por jogos a dinheiro. E muitos foram os que parabenizaram pelo tema, como a senhora Raimunda Pereira de Araújo, do Jardim São Luís, Zona Sul da capital paulista, também da Zona Sul, lá no extremo sul, Parelheiros, Abel Andrade Soca, de Santa Catarina, região de Itajaí, Diva Alves Rodrigues, essa é minha irmã de sangue, hein? E da cidade de Barueri, Grande São Paulo, Dona Durvalina Almeida da Silva, sempre se manifestando também carinhosamente aqui com as nossas reflexões semanais. Bem, agradecemos a todos, né, pela manifestação, e você ainda que não se manifestou, pode se manifestar aqui no nosso despretensioso programa Luz Sideral. Muito obrigado pela audiência de todos. Bom, voltando ao tema de hoje, justamente o grande desafio é ter a posse do entendimento dessas perguntas-chaves. Por que nascemos, vivemos e morremos? É importante a solução para as indagações básicas, né, dos porquês da nossa existência. Por que nascemos, por que vivemos e por que morreremos? E para onde iremos, então, após o desaparecimento físico? É uma incógnita, uma dúvida na cabeça de todos, né? É possível encontrar respostas para essas perguntas, onde ainda representam, né, para a maioria, a grande dúvida que atormenta esta humanidade em sua atual conjuntura evolucional, e ainda se faz ouvir o chavão, né? Ah, mas ninguém voltou para contar se existe mundo do outro lado. Quando a expressão mais correta seria quase ninguém se lembra do mundo espiritual ou de outras vidas. Isto é verdade, mas as duas realidades também são, né, o mundo material e o mundo espiritual, duas grandes realidades, né? Muito bem, então não é possível negligenciar a veracidade dos fatos. Existem muitas maneiras de se comprovar a existência da vida plena e eterna, composta pela chamada alma ou espírito, que somos todos nós, conforme pregaram e afirmaram todos os grandes luminares do mundo antigo, como Hermes Trismegisto, Sócrates, Platão, Pitágoras, Lao Tse, Moisés, e culminando na figura excelsa do Cristo, que não só pregou, mas exemplificou em si próprio, né, na sua própria existência, dos dois mundos, provou a existência desses dois mundos quando se elevou ao céu, né, com corpo e tudo. Ao ressuscitar, ascendeu ao céu, fez questão, né, de deixar ser visto aí por pelo menos 500 testemunhas, né, provando que a vida é uma continuidade perene na Terra e no cosmos infinito. E ele também deixou claro que tudo aquilo que ele fez, nós faríamos também, olha só. Mas eu vou convidar os amigos de reflexão aqui do Luz Sideral, começando com o livre pensador e colaborador de sempre, nosso amigo Odair Tonin. Odair, as perguntas são quase sempre recorrentes, né? Todavia as respostas nem sempre satisfazem ou convencem as expectativas de muitos. Porque nascemos, vivemos e aparentemente morremos?
Ataíde, ouvintes do Luz Sideral, como sempre agradeço a oportunidade de expor também a minha opinião, a minha reflexão aqui no programa Luz Sideral. É sempre uma honra para mim. Bom, de fato, não são poucas as pessoas que gostariam de saber o porquê nascemos, vivemos e morremos e para onde iremos se existe mundo após a morte. Que mundo é este que desafia a nossa imaginação? Eu falo daquilo que já estudei e estudo ainda com os grandes mestres, os grandes professores, onde você já citou aí vários deles, mas eu vou ficar com o maior deles, que é Jesus, o Cristo de Deus. Como você lembra sempre, a luz sideral da Terra, o Cristo planetário. E este respondeu às 3 indagações com a sua própria passagem pelo orbe terrestre. Você também já nos lembrou aí, mas eu quero firmar a minha reflexão justamente nesse exemplo maior. Vejamos, diz lá na oração sacerdotal, em seu Evangelho segundo João, capítulo 17, exatamente no versículo 5º, temos: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tive contigo antes que o mundo existisse. E reafirma no versículo 24: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Aí está bem claro, né? Aí está, Ataíde, ouvintes. Esses 2 versículos do capítulo 17 de João não deixa dúvida quando a pré-existência do espírito ou da alma, como falamos, antes de nascer ou renascer, dentro do ciclo da lei universal da reencarnação ou lei de evolução. E para que nascemos então? Ora, é claro que é para evoluir, progredir na marcha infinita rumo à perfeição. Cada vida que temos, aprendemos um pouco mais, é simples assim. E se é para evoluir que nascemos, logo temos que atender às necessidades deste evoluir, como crescer, estudar, trabalhar, multiplicar a vida para sermos úteis aos outros que precisam descer e continuar a jornada evolutiva também, assim como nós, que recebemos a oportunidade de nascer através dos nossos pais. É o crescei-vos e multiplicai-vos da Bíblia. E para finalizar aqui a minha reflexão de hoje, quando deixamos de existir nesse mundo, para onde vamos? Voltamos para o mesmo lugar de onde viemos. E de onde viemos? Viemos do mundo espiritual, que é tão mais real que o mundo material. Mas onde se comprova isto na Bíblia? Também no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 14. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E Jesus completa dizendo: vou preparar-vos o lugar. Claro que não se trata só do mundo invisível, das esferas espirituais, mas também os infinitos mundos físicos que rolam pelo universo sem fim. É isso aí, a minha participação. Espero ter colaborado no esclarecimento de hoje. Agradeço mais uma vez e um grande abraço a todos. Grato, Dair Tonin, pela sua reflexão muito elucidativa, e aproveito para desejar aí muita luz sideral para você e sua querida família também. Então agora eu vou convidar o jovem filósofo André Basso para nos brindar também com sua reflexão sobre o tema de hoje, porque nascemos, vivemos e morremos. André. Ataíde, Odair e amigos ouvintes do programa Luz Sideral. Hoje, o programa 89. Por que nascemos, por que vivemos e por que morreremos um dia? Meus amigos, para nós entendermos o processo de nascer, viver e morrer, temos que distinguir uma coisa. O que é o espírito que subsiste, que perdura, que é eterno? O espírito é algo sutil, uma energia,
uma luz, é o que somos. Nascer, viver e morrer são períodos transitórios na vida material, no plano terra. Para encenar, viver nesse plano material, necessitamos de um corpo físico. E para termos um corpo físico, necessitamos de pai, de mãe, do nascimento. O que é que viemos fazer aqui na Terra? Por que nós reencarnamos? Bem, esse pensamento que eu trago a vocês, do Luz Sideral, vai delinear todo o raciocínio sobre essa questão da eternidade da vida. O pensamento é de Swami Abhedananda, provavelmente o filósofo hindu. Inspiradamente está correto esse pensamento. Aspas. Você, eterno espírito, nunca nasceu e nunca morrerá. É sem nascimento e sem morte. Não deve pensar que se tornará imortal depois da morte. Isso seria impossível, visto que você já é imortal mesmo agora. Está certíssimo, Swami Abhedananda. A vida é eterna. Nós somos criados pelo Criador do universo. Tivemos um ponto de partida. O espírito já é eterno. Ele prossegue numa linha reta e infinita. Está aqui para evoluir no universo. O espírito evolui tanto no plano cósmico, astral, como no plano material, no campo da resistência maior. O próprio professor Roden diz: sem resistência é impossível evoluir. A resistência que o corpo impõe à entidade, ao espírito, aquilo que somos, eternos, é o que faz alavancar a nossa evolução, o nosso progresso. Então esse pensamento está certo. Nós vivemos na eternidade. Então por que estamos aqui na Terra, no corpo físico? Por que reencarnamos? Ou por que aparecemos aqui na Terra, na materialidade? Deve ter um propósito. O professor Roden vai explicar aqui no seu livro Lúcifer e Logos, a partir da página 55. Eu quero dar um exemplo. O espírito sendo eterno, como já o é, ele está num progresso, numa subida ascensional. Nós viemos lá do mineral, passamos pelo mundo vegetal, depois para o animal, estamos no mundo hominal e depois astral, corpo espiritual. Quanto mais evoluído o espírito, mais esclarecido, mais consciente da realidade, ele tem reencarnações mais distantes, em períodos mais distantes na Terra. Não desce aqui com frequência. Ele desce mais em missões, em compromissos, para beneficiar a coletividade, seja em qualquer aspecto. Então é para isso que nós existimos, para nos auto-realizar. Agora, por que o corpo? O corpo material na Terra. Veja, a Terra é um planeta denso, materializado, é a matéria, o plano das formas, então é necessário ter um corpo para você encenar, aparecer aqui embaixo, para cumprir as suas tarefas, suas missões e a sua reencarnação. Há vários tipos de reencarnações, mas eu não quero me deter nesse assunto. Você pode pesquisar sobre os tipos de reencarnações e as suas características. Hoje a internet tem muito material para isso. O que ocorre? Vou dar um exemplo. Um mergulhador, uma pessoa que vai nas profundezas do oceano, a trabalho, a pesquisa, a tarefa, ou até mesmo por esporte, ou para passeio, ele consegue mergulhar a 100, 200, 300 metros de profundidade sem aparelhagem? Não. Do que ele precisa? Ele precisa se revestir de uma roupa de borracha, resistente a corais, a objetos cortantes. Ele precisa de um óculos, ele precisa do balão de oxigênio, do pé de pato. Tudo isso propicia a ele a circulação e a estadia nas profundezas do mar. Então, para você ir lá nas profundezas, precisa de uma roupagem. A mesma coisa é o corpo. Para você estar na Terra reencarnado, você precisa do corpo. Mas o corpo não é você. Você não é o corpo. O corpo é a máscara, a personalidade temporária que você se utiliza. É para você encenar no palco da vida e cumprir a sua tarefa de autorrealização e progresso espiritual. A finalidade principal de nossa vida é amar. Significa o mesmo que compreender. Amar é compreender
ter compreensão do processo de vida em relacionamento. Relacionamento com o mundo, a natureza, os animais, os seres humanos. Por que o eu cósmico se fez ego telúrico? Matéria contida no livro Lúcifer e Logos, professor Roberto Holden. A edição que eu tenho em mãos é da editora Alvorada, a partir da página 53. Favor, a sua identidade é esta ordem que toda pessoa que queira viajar de avião ouve na saída do aeroporto. Favor, a sua identidade? E o viajante tem de mostrar ao representante da polícia um documento, preto sobre branco, onde consta o onde e o quando do seu nascimento e quais os canais humanos da sua entrada na vida terrestre. Trata-se de responder à pergunta social: quem sou eu? O poder público não se interessa pelo problema individual. Que sou eu? Vejam a diferença, hein? A origem do meu eu não é terrestre, mas cósmica. Favor, a sua identidade? A minha identidade, a origem do meu idem ou autós, remota a milhões de anos e séculos, aquele tempo quando a eterna divindade me fez emanar individualmente da sua realidade universal. Ou seja, aqui é o ponto de criação. Prossegue. Ninguém sabe do onde e do quando da minha origem. O meu eu cósmico não tem pai nem mãe. O meu eu nasceu da divindade. Mas agora surge a momentosa pergunta: por que o meu eu cósmico se fez ego telúrico? Por que a minha individualidade divina se fez personalidade humana? Por que o meu verbo se fez carne? Qual é o plano cósmico que está por detrás da minha encarnação terrestre? Por que o eu da minha identidade apareceu aqui revestido pelo ego da minha alteridade? Eu sou a identidade, eu tenho a alteridade. Mas eu não sou essa roupagem da alteridade do meu ego. Eu apenas tenho essa roupagem. Eu sou um ator no palco da vida que se fantasiou com a persona ou máscara de um ego personal. O meu nascimento terrestre é o início da minha personalidade de mascarado. A minha morte será o fim dessa comédia ou tragédia que estou desempenhando no palco terrestre. E esse drama da minha encarnação terrestre terá alguma finalidade razoável? Aconteceu por acaso? Ou como punição? Ou talvez para uma evolução? Há muito tempo, escreveu Chesterton, a humanidade perdeu os seus caminhos, mas agora perdeu também o seu endereço. Não sabe de onde veio, para onde vai, por que está aqui. O homem nem sabe quem ele é. Aspas, o homem, esse desconhecido, fechar aspas, ponto. Será que na minha existência pré-egóica podia eu criar-me melhor do que Deus me criou? Parece que não. Eu era simplesmente criatura passiva, mas não era ainda um criador ativo. Entretanto, as leis cósmicas queriam que houvesse aqui na Terra não só criaturas passivas, mas também um criador ativo. Então as leis cósmicas mandaram que eu encarnasse num invólucro material. Para quê? Para estabelecer uma tensão, uma resistência entre o meu eu espiritual e o meu ego material, entre o meu ser e o meu agir. Antes de ter o meu ego, eu não podia agir, eu só podia ser. Com a minha encarnação terrestre, adquiri a possibilidade de agir. Bem, aqui digo eu, podemos agir também no plano espiritual, cósmico, de forma diferente, sob circunstâncias diferentes, mas realmente o Holden tem razão. Na Terra, a resistência é maior, os desafios são os maiores, a evolução é mais rápida. Prossegue Holden. O fogo do meu eu divino se revestiu da água do meu ego humano para beneficiá-lo. Estou aqui na Terra para realizar um teste. As leis cósmicas querem que uma parte da matéria seja espiritualizada pelo poder do espírito, para que a minha criaturidade criada se transforme em criatividade criadora, para que a minha potencialidade criadora culmine em atualidade criadora. É esta a razão da minha encarnação terrestre. Se não houvesse tensão entre o meu eu e o meu ego, não haveria criatividade em mim. O meu verbo se fez carne, para que a minha carne se faça verbo, para que a minha criaturidade objetiva culmine em criatividade subjetiva.
Parece que o Supremo e único Criador do Universo não quis monopolizar a sua infinita criatividade, distribuiu em muitas criatividades finitas, quis que houvesse criaturas criadoras, criaturas deuses, e não apenas um Criador divindade. Aspas, vós sois deuses, fechar aspas, ponto. Bem, quem disse isso foi o Cristo. Prossegue Roden. Será que Moisés quis dizer isto quando escreveu que o homem é a imagem e semelhança de Deus? Que o homem é um criador subalterno, assim como Deus é o criador supremo? Toda natureza extra-hominal é apenas criatura não criadora, mas o homem é uma criatura criadora, imagem e semelhança do Criador. Quem não tem criatividade atualizada perde até a sua potencialidade criadora, perde a sua hominalidade acabando em pura animalidade. O teste da vida terrestre consiste, pois, em permear da identidade do nosso eu divino todas as alteridades do nosso ego humano, as nossas alteridades físicas, mentais e emocionais. Isto é autorrealização. Favor a sua identidade? Bem, o texto é um pouco longo, eu vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser ter na íntegra e estudar sobre o assunto. Um abraço a todos. Muito bom, André. Obrigado também pela sua reflexão. Bem, segundo o que já aprendemos, de vida, evolução e progresso, aliás, faremos um programa ou talvez uma série com este tema, que é muito profundo, a fim de esmiuçar bem a origem e a continuidade da vida. Aí, outro título também pode ser esse, a origem e a continuidade da vida. Acho bem interessante. Mas você, ouvinte, pode sugerir temas aqui para o Luz Sideral, que será sempre bem-vindo. Deixa nos comentários a sua sugestão. Mas, já que citamos aí o profeta pagão Hermes Trismegistus, do tempo dos faraós do Egito, que antecedeu ao grande profeta Moisés, e pelo que se sabe, aprendeu muito com a filosofia profunda e elevada de Hermes Trismegistus, com sua célebre frase, tudo que está em cima é igual ao que está embaixo. Ou seja, o mundo espiritual, a quarta dimensão, é igual à terceira dimensão. Claro, muita coisa que tem lá não tem aqui, mas tudo que tem aqui tem lá com certeza, porque o mundo material é só uma pálida cópia do mundo invisível. A ciência da Terra já comprova que existe um universo dentro do outro, e são muitos, a perder de vista. Voltaremos ao assunto. Então fica a reflexão de hoje sobre os porquês nascemos, vivemos e morremos. Resumindo, a criação é flagrantemente contínua, desde o mineral, passando pelo vegetal, animal, ao hominal espiritual. E não depende de querer nascer ou não, é um fator natural, bem como nascer e renascer para o progresso eterno do Espírito eterno. Disse Paulo Apóstolo, um dia todos atingirão a plenitude da magnitude do Cristo. Observa, parece que numa vida só fica difícil atingir este nível, este progresso, não é mesmo? Bom, ficamos por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Um grande abraço e muita luz sideral. Até a próxima!